E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a parte de números complexos, aula 26, entrando agora no último conteúdo aqui do ano. A gente vai ter uma sequência de 5 aulas falando de números complexos, então a gente vai aqui no ritmo bem devagar, bem passo a passo. Tem muita gente que não teve esse conteúdo no ensino médio, então muita gente fica, né, professor, eu nunca vi essa matéria. Pelo nome parece ser um conteúdo difícil. Galera, não é bem assim, tá? Números complexos não é difícil, é um conteúdo fácil. Ele é um pouco diferente do que a gente vinha trabalhando até agora, que a gente trabalhou com análise combinatória, probabilidade, que são matérias que exigem mais do seu raciocínio lógico e menos de contas. Lembra que raramente a gente vinha para o quadro e fazia contas muito extensas. As continhas era a parte mais simples, o mais difícil era interpretar a questão para saber o que ele estava pedindo. Agora, quando a gente entra em números complexos, aí sim a gente vai para uma parte mais algébrica, a gente vai fazer bastante contas, tem as suas regrinhas, tem as suas propriedades, tem suas definições, tudo isso a gente vai passar aqui, mas entenda que a matéria não é difícil, tá? Apesar do nome, muita gente confunde, complexo é difícil. Não, galera, nada a ver, a matéria é simples, é tranquila, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar aqui, vou mostrar para vocês o que vai ser de novo aqui dentro dos complexos, né? De novidade, vamos dizer assim. Então eu coloquei aqui para vocês algo que a gente já estudou esse ano, que são os nossos conjuntos numéricos, né? Lembra lá dos conjuntos dos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Galera, a gente trabalhou até aqui. Quando a gente fala agora de números complexos, a gente vai criar um conjunto numérico novo. Tá? Não sei se você lembra que a construção de cada um desses conjuntos veio da necessidade na matemática de você resolver algum problema. Tá? Então lembra quando a gente começa nos naturais 0, 1, 2, 3? Foi o primeiro conjunto que a gente usou. Né? Depois veio os inteiros, que entra também a parte dos negativos. Racionais, que são divisão de dois inteiros. Os irracionais, que entra lá o π, número de ouro, número de Euler. As raízes não exatas também entram nos irracionais. E lembre que para você falar de reais, você não cria nenhum número novo aqui. Quando a gente fala de reais, é simplesmente a união de racionais com irracionais. Fazendo a união desses dois conjuntos, você tem os reais. Lembrando que esse risco aqui no meio diz que irracionais e racionais são conjuntos disjuntos. O que quer dizer conjunto disjuntos? Não tem nenhum elemento em comum. Então, ou você é racional ou irracional. União dos dois é os reais, beleza? Pessoal, mas o que você está falando aí de conjuntos numéricos numa aula de complexos? Os números complexos, galera, vão entrar num novo conjunto. É isso que a gente vai falar aqui. E eu começo, antes de te explicar o que são os números complexos, eu começo colocando aqui para vocês uma equação do segundo grau. Ó. Acredito que isso daqui seja bem simples para você, tá? Apareceu aqui, ó, x² menos 6x mais 13 igual a 0. Uma equação do segundo grau. Galera, eu vou usar aqui para resolver essa equação a nossa fórmula de Bhaskara, tá? Vou começar calculando o delta. Se eu tentasse fazer aqui um soma e produto, soma 6, produto 13, você vê que já não ia dar liga, né? Então vamos começar aqui, ó. Falamos do delta. Coloquei aqui para vocês a fórmula do delta, b² menos 4ac. Lembre que o a vale 1, o b menos 6, o c vale 13. Vou jogar todo mundo na fórmula. Tá? Lembra que o número negativo ao quadrado vai ficar positivo. Fiz as continhas e olha o que acontece. O meu delta deu um número negativo. E se a gente está trabalhando dentro do conjunto dos números reais, eu vou dizer o seguinte para vocês. Ó. Não existe solução. Galera, se eu tiver dentro do conjunto dos reais, não tem solução. Mas dá uma olhada aqui na pergunta da questão. Olha só. A solução da equação no conjunto dos números complexos. Galera, não existe solução dentro dos reais, mas ele está pedindo dentro do conjunto dos complexos. Então, quando a gente parava aqui e dizia, ó, não tem solução, é porque não tem solução real, agora está correta essa escrita, não existe solução real, e surgiu esse problema. Eu parava aqui minha conta e não dava para continuar. Então, com a necessidade de resolver esse tipo de problema, o que acontece? A gente entra agora no conjunto dos complexos. Então, eu volto para cá, galera, nossos conjuntos numéricos e vou colocar agora um conjunto novo. Olha lá, apareceu um Czão aqui, ó, conjunto dos complexos. E note que ele envolve todos os outros, né? Naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, todos eles estão contidos nos complexos. E o que vai ser de novo dentro do conjunto dos complexos vai ser isso aqui, ó, a raiz quadrada de menos 1, a raiz quadrada negativa que a gente não conseguia resolver. Beleza? Vamos vir para cá então? Olha o que aparece aqui. Vou deixar aqui no quadro, ó, que I é a raiz quadrada de menos 1. Galera, é isso aqui que a gente vai usar daqui para frente, dentro dos números complexos.
vai aparecer a nossa unidade imaginária. Então, esse zinho que vai aparecer significa a raiz quadrada de menos 1 para resolver aquele problema. Então, quando eu voltar aqui na questão, ó, a gente tinha calculado o delta negativo, eu vou continuar a conta. Tá? Vou continuar. Agora, usando esse delta negativo, eu vou vir para a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Para a gente descobrir o x, a gente vai usar menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Deixa eu só perguntar, Eulalio, tá bom o tamanho da... Tá bom? Tá tranquilo? Tá bom, obrigado. Então tá aqui, galera, fórmula de Bhaskara, tá? Então, como a gente já tinha calculado o delta que deu menos 16, eu vou jogar aqui os valores que estão lá na minha questão, né? Menos b, o b era menos 6, vai ficar mais 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que a gente viu que deu menos 16, tudo dividido por 2 vezes a. O a na questão era 1, então fica 2 vezes 1, que dá 2. Então, nosso problema está aqui dentro, a gente vai resolver agora com os números complexos, beleza? Continuando, então, a gente vai dizer que o x é igual a 6, mais ou menos. Raiz quadrada de menos 16, galera, para eu transformar nessa unidade imaginária, eu vou separar o menos 16 da seguinte forma. Raiz quadrada de 16 vezes menos 1. Vê se você consegue entender aonde que eu quero chegar com isso. Ó. 16 vezes menos 1 é o menos 16, eu não alterei nada, estou escrevendo o mesmo número de uma forma diferente. Porque pela propriedade de raiz, a gente já viu na frente B as propriedades de potência e propriedades de raiz, você pode separar a raiz para os dois. Então vai ficar assim, ó, o x é igual a 6, mais ou menos raiz de 16, raiz de menos 1. Isso é uma propriedade de raiz. Embaixo continuou o 2. Agora eu consigo dizer certinho o que vai sair. Ó. 6 mais ou menos raiz de 16, você sabe, que é 4. Raiz de menos 1 a gente acabou de colocar no quadro. Ó. Raiz de menos 1 é a nossa unidade imaginária e todo mundo sobre 2. Como está todo mundo sobre 2, eu posso simplificar tudo e eu digo para vocês que o x vale 6 dividido por 2 vai dar 3, 4 dividido por 2 vai dar 2. E estão aqui as nossas duas soluções. Tudo bem, galera? 3 mais 2i e 3 menos 2i são duas soluções, é uma equação de segundo grau. A resposta ficaria aqui, ó, na letra C, né? 3 mais ou menos 2i. Tranquilo, queridos? É isso, deixa eu passar aqui porque eu tinha toda a solução aqui. Normalmente estava fazendo isso lá no computador, eu tinha toda a solução aqui, mas beleza, só para separar, para você talvez enxergar um pouco melhor, ó, 3 mais 2i, 3 menos 2i, isso tem um nome aqui dentro dos complexos, tá? Quando você pega um número complexo, que tem uma parte real e uma parte imaginária, já vou deixar isso também registrado aqui para vocês, você troca o sinal somente da parte imaginária, você está chamando de conjugado. E tudo que for solução de equações em números complexos, vai ter uma solução que vai dar um número complexo. Isso significa que vai vir sempre aos pares e sempre conjugados. Se 3 mais 2i é a solução de uma equação, com certeza o 3 menos 2i também é. Isso pode e vai aparecer para você. Se você pegar provas antigas, você vai ver que isso aparece, dizendo 1 mais i é solução de uma equação. Se 1 mais i é solução, 1 menos i também é, por causa que ele é o conjugado, raízes complexas sempre aos pares, beleza? Então, feito isso, agora vamos formalizar o que eu estava comentando aqui com vocês. Ó. Toda vez que a gente falar de um número complexo, a nomenclatura que a gente usa é a letra z. Então, falando de um número complexo qualquer, se escreve como z. E o que é z? A mais bi, onde a vai ser a nossa parte real e b vai ser a nossa parte imaginária. Vai ser separado assim, parte real e parte imaginária. Professor, mas pode ter um número complexo que não tem o azinho? Pode, eu já vou mostrar para você. E que não tem o bzinho? Pode, só que ele vai ser real, né? Isso tudo já vou deixar aqui registrado para vocês, tá? E lembrando de novo que o izinho é raiz de menos 1. Então, forma algébrica de um número complexo. Z é igual a mais bi. Isso é importante você saber. Bora lá, então. Mais alguns exemplos que eu trago para você. Está aqui o primeiro deles. Ó. Se eu disser para vocês que o número complexo z qualquer é 5 mais 3i, eu vou perguntar quem é a parte real e quem é a parte imaginária. Professor, isso é muita bobagem, muito simples, né? Parte real é 5, parte imaginária é 3. Galera, por mais que pareça bobagem isso aqui, por que eu vou frisar? Porque tem gente que vai resolver, e isso eu atendo alunos e vejo esse tipo de erro, tá? Para você não errar isso, o que acontece? Tem aluno que bota como parte imaginária 3i.
Mas se eu estou falando parte imaginária, a parte imaginária é só quem está multiplicando a unidade imaginária. Então, parte imaginária é somente o 3. Beleza? Parte real, parte imaginária. Então, vamos de novo, vou dar um outro exemplo. Ó. O W, tá? Uma outra nomenclatura que a gente está usando para números complexos, é 4 menos I. Então, a parte real é 4, a parte imaginária é menos 1. Tudo bem? Não entra o I. Vamos lá, o X. O X é menos 2I. Me diga, quem é a parte real? 0, não tem parte real, já a parte imaginária é menos 2. Aí a gente tem um nome especial para ele chamado de imaginário puro, porque aí não tem a parte real, imaginário puro. E, consequentemente, se eu disser para vocês que o y é igual a 12, parte real é o 12, parte imaginária não tem, então é 0. E aqui a gente chama de número real, porque não tem a parte imaginária, ele está dentro do conjunto dos reais e poderia até falar mais, né? Isso é um número natural, é um número inteiro, é um número racional, é um número real, ele não é irracional, tá? E ele também é complexo. Só que, né, quando a parte imaginária é 0, a gente chama ele também de real. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para as operações. Como a gente criou, galera, um conjunto novo, a gente está falando de um conjunto numérico novo, a gente vai ter que aprender a fazer as operações com esse conjunto novo. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer potência, tudo isso a gente vai aprender nesse conjunto novo. Para essa primeira aula, o que a gente vai fazer? Soma, multiplicação e também uma técnica importante que a gente vai usar vai ser igualdade de complexos. Tá? Então, só soma e multiplicação hoje, nessa aula. Na próxima aula, a gente vai falar de divisão, que é a parte que é mais cobrada na federal. E quando a gente fala aqui de números complexos, você sabe que é um assunto voltado para federal. O Enem não cobra, a CAF não cobra, o DESC não cobra. É o assunto aqui dos nossos vestibulares voltado totalmente para federal, tá? Então vamos lá. Operações, a gente vai somar. Galera, somar é muito simples. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês dizendo o seguinte, ó. O número complexo Z1 é menos 5 mais I. O número complexo Z2 é 1 menos 2I e eu quero que você some os dois. Some esses dois números complexos, vai aparecer aqui para vocês, ó. Z1 mais Z2 é menos 5 mais I, somado com 1 menos 2I. Estou somando. Só que a ideia para você organizar essa soma é pegar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então vamos lá. Ó. Parte real é o menos 5 e o mais 1. Menos 5 mais 1 deu menos 4. Agora vai para a parte imaginária. Ó. Mais 1, menos 2. Mais 1, menos 2 deu menos 1. Menos I. Tranquilo? Só você separar real com real, imaginário com imaginário, por isso que aquele passo anterior não era tão bobo assim. É importante que você enxergue. Feito? Então, mostrado aqui para você. Ah, professor, e subtração? Mesma coisa, tá? Parte real com real, imaginário com imaginário. Eu não vou criar um novo tópico aqui para diferença, né, para subtração, porque é a mesma que a adição. Tá? Só troca o sinal. Então vamos lá, agora a gente vai para multiplicação. E aí como é que eu multiplico dois números complexos? Você vai usar a nossa propriedade distributiva, também conhecida vulgarmente como chuveirinho. Né? Você pode usar o chuveirinho. Então, dado dois números complexos, ó, 1 mais I, 3 menos 2I, eu quero fazer o seu produto, multiplicar. Aí você vai para o chuveirinho. Ó. 1 vezes 3 aqui vai dar 3. I vezes 3, opa, ao contrário, 1 vezes menos 2I deu menos 2I. I vezes 3, 3I. E I vezes menos 2I, menos 2I quadrado. Galera, chuveirinho, tá? Distributiva. Você fez, chegou nesse ponto. Aí vem um detalhe diferente aqui. Quando eu faço a distributiva, olha o que apareceu. I ao quadrado. E aí o que eu sei? Olha só. O I é raiz quadrada de menos 1, isso a gente já definiu lá no começo da aula. Se eu quero saber quanto é que vale o I ao quadrado, que é novo, que apareceu aqui para mim, eu vou fazer que I ao quadrado é menos 1. Galera, é como se você levasse os dois lados ao quadrado. E se eu elevar essa raiz ao quadrado, ela vai embora. Então fica menos 1. Tudo bem? Depois, na próxima aula, a gente vai falar das potências de I. Ainda não é agora. Agora a gente só precisa saber que I ao quadrado é menos 1, mas está demonstrado por quê, tá? Então continuamos. Vamos organizar agora, né? Aonde tinha I ao quadrado, eu troquei por menos 1. Tá? E aqui vai ficar menos 2 vezes menos 1, vai dar mais 2. Note que agora a gente ficou com uma soma de números complexos. Então, junta parte real com real, imaginário com imaginário. Bem simples, ó, galera. Menos com menos deu mais 2. 2 com esse 3 vai dar 5. Menos 2 com mais 3 vai dar 1. Vou falar 5 mais I. Agora é só organizar real com real, imaginário com imaginário e pronto. Na multiplicação vai aparecer o I ao quadrado.
i ao quadrado, você troca por menos 1 e pronto, está feita a sua multiplicação. Tá aí. Um pouquinho mais trabalhosa que a multiplicação, a gente vai ter a divisão, mas como eu falei, na próxima aula, tá? Então, vamos lá, temos uma questãozinha para fazer, essa a gente vem para o quadro. Então tá aqui a questão de número 2. É uma aula bem curtinha, tá, galera? Uma aula simples, bem curta, não tem muitos exemplos. Se você quiser mais exemplos, tá? Eu já fiz, já tem gravado lá na minha pastinha, na plataforma Estudos, tem um estudo meu falando de números complexos. E lá eu faço vários exemplos, vários exercícios. Praticamente tudo que já caiu na Federal de Números Complexos está lá, galera. Se você quiser dar uma olhada um pouco a mais, em aprofundar mais exercícios de números complexos, tem um estudo lá para isso, tá bom? Aqui eu estou falando mais dos conceitos, estou indo na parte bem inicial, mais aprofundado, tem lá também. Então, vamos lá, o que a gente quer fazer agora? Essa multiplicação, ó. A mais I, que multiplica 3 mais 2i. É isso que a gente quer. Ele quer que a resposta final, né, seja um número real. Então, qual deve ser o valor desse A para que aqui no final, deixa eu só trocar a caneta. Eu quero que no final a resposta seja um número real. Vamos deixar anotado aqui. Beleza? Então, vamos lá. Começando é multiplicação, eu vou para distributiva. Vou lá. Comecei aqui, ó. A vezes 3 vai ficar, vou vir aqui para baixo, 3A. A vezes 2i vai ficar 2ai. Aí agora eu fiquei aqui com i vezes 3 ficou 3i. E o i vezes 2i ficou 2i ao quadrado. Como eu falei para vocês, galera, agora a gente está nessa parte bem algébrica. Está vendo que agora eu estou fazendo mesmo continha, algo que a gente não fazia antes. Né? Fazendo aqui. Beleza, professor. Feito isso e agora? Galera, eu sei que agora apareceu, ó, esse i ao quadrado. E a gente já sabe que i ao quadrado é menos 1. Então, vamos só organizar essa parte, tá? 2ai, estou escrevendo aqui o resto todo igual. 3i. I ao quadrado é menos 1, vezes 2 fica menos 2. Tudo bem? Então, paramos aqui. O que eu quero que você analise agora? O que a gente fez ali que eu te mostrei da multiplicação. Você precisa juntar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, analisa aqui comigo, ó. Galera, olha esse primeiro termo, 3A. Isso eu posso falar para vocês que é uma parte real. Então, por que real? Porque não tem o i. Parte imaginária que tem i. Isso aqui também, ó, galera, é a parte real, porque não tem i. Já essas duas partes aqui, ó, são as partes imaginárias, porque elas têm o i. Então, eu vou juntar parte real com parte real, imaginário com imaginário. Professor, mas aí como é que eu vou juntar com esse a? Galera, deixa só os dois juntos, ó. 3a menos 2. Pronto. Essa é a nossa parte real. 3a menos 2, não dá para fazer nada, deixa assim. Agora, junta as partes imaginárias. Aqui, 2a com 3. I e o i. Lembra que o i, sendo um fator comum, você pode pegar o i e colocar em evidência. Olha o que a gente vai fazer. Vou pegar o 2a mais 3 e coloco o i em evidência. Troquei a cor aqui, né? Que é verde. A parte real está em verde, ó. Só para ficar padrão. E aqui vai ser a parte imaginária. Fechou lá, galera? Juntei parte real com parte real, imaginária com imaginária. O i era fator comum, eu coloquei em evidência. Ficou 2a mais 3. Aqui você para e agora você volta no que a questão te perguntou. Eu quero saber quanto é que vale o a, esse azinho que aparece aqui, quanto é que vale o a, para que esse número seja um número real. Galera, para esse número ser um número real, significa que essa parte imaginária vai ter que ser igual a 0. E se ele tivesse perguntado, eu quero que esse número seja imaginário puro, então a parte real tem que ser 0 e aqui não. Tudo bem? Então, para ser um número real, a parte imaginária tem que ser 0. E aí você termina a questão dizendo que 2a mais 3 tem que ser igual a 0 e o a é igual a menos 3 sobre 2, ou menos 1,5. Como é que ele escreve lá? Menos 1,5. Tranquilo, galera? Matamos aqui a questão e lembrando que poderia variar a pergunta. Ao invés de pedir real, ele poderia ter pedido um número imaginário puro. Tudo bem? Então, feito. Tá vendo que é bastante continha, é bem algébrico, você fazendo passo a passo, né? Não tem muito problema, tá? Tem que fazer com calma aí para não errar continhas. Então, tá aqui a resolução também, que a gente acabou de fazer no quadro.
Vamos lá, agora a gente fala de conjugado, galera, para a gente terminar aqui. É o último tópico aqui dessa aula. A gente já falou da soma, falamos da multiplicação. Vou falar do conjugado porque aqui vem um tipo diferente de questão que pode ser cobrada também. E é importante estar comentando, porque ele não tem esse exemplo dentro dos exercícios em sala. Esse exercício que a gente faz aqui normalmente não aparece esse tipo de exemplo, mas depois nas questões ele aparece, então por isso que eu estou trazendo ele agora, tá? Para quando você for fazer já ter uma ideia de como funciona. Então, conjugado eu já falei para vocês, eu falei que eu ia formalizar, tá aqui, ó. Conjugado é trocar o sinal da parte imaginária. Eu tenho um número complexo z chamado de a mais bi, o seu conjugado tem uma nomenclatura, olha aqui galera, o z com tracinho em cima chama-se conjugado, que é trocar o sinal da parte imaginária. Ó. A mais bi, A menos bi. Isso é conjugado, beleza? Alguns exemplos aqui bem rapidinho. Ó. Z1 é 2 menos 3i, o seu conjugado, 2 mais 3i, só da parte imaginária. Hein? Z2 é menos 1 menos 4i, menos 1 mais 4i é o seu conjugado. O Z3 é menos 3i, seu conjugado é mais 3i. Troquei sinal da parte imaginária. E o Z4, que é 2, vai continuar sendo 2, porque não tem parte imaginária, então não tenho que trocar sinal. Fechou? Conjugado, trocar o sinal da parte imaginária. E aí a gente vem para a parte de igualdade e é aqui que a gente finaliza, galera. Eu trago essa questão para a gente terminar a aula, como eu te falei. Ela vai aparecer nos seus exercícios, não aparece aqui nos em sala, então eu precisava fazer esse exercício com você. Exercício número 8 lá do seu livro. O exercício diz assim, olha só. Sendo z o conjugado, ele não precisava te dizer, isso você teria que saber, mas aqui ele te diz, z com tracinho em cima é o conjugado do número complexo z. E i é a unidade imaginária. O número complexo z, que satisfaz a condição, ele quer saber quem é o número complexo z, que satisfaz essa equação. Então, vou escrever ela aqui no quadro. Z mais 2 vezes o seu conjugado é igual a 2 menos z vezes i. Essa é a nossa equação. O que a gente sabe, galera? Que z é um número complexo. Z é um número complexo, está escrito no formato a mais bi. Deixei ele aqui. Ó. Z é a mais bi. Então, onde tem z, olha o que apareceu. A mais bi. Mais 2 vezes. Agora coloca o conjugado. Galera, se z é a mais bi, o conjugado é a menos bi. Troca o sinal da parte imaginária. Está aqui a menos bi. Isso é igual a 2 vezes z. O z menos aqui. É 2 menos o a mais bi. Z é a mais bi. E multiplica i. Tem outro i lá fora. Tá? Falando, questão bem algébrica, galera. É continha aqui. Você vai multiplicando, fazendo chuveirinho, distributiva, joga para um lado, para o outro e vai organizando a questão. Tá? Então vamos lá. Aqui eu vou começar fazendo os parênteses. Tá? Então dessa primeira linha para baixo, vamos resolver o que está dentro dos parênteses. Então aqui continua a mais bi, 2 vezes a e menos 2bi. Fechou lá, galera? 2 vezes a e menos 2bi. Está aqui. Pronto. Aqui tem 2 menos z, que era o a mais bi, vezes i. Agora eu faço aqui de novo ó, a distributiva. Com esse i que está lá fora. Então ficou menos ai. E esse menos troca o sinal do b. Vai ficar menos bi ao quadrado. A vezes i, bi quadrado. Com esse menos troca o sinal dos dois. Tudo bem? Então, onde tinha parênteses, eu resolvi. Isso a gente vê lá na matemática do ensino fundamental, né? Comece resolvendo as expressões pelos parênteses. Tá feito. Um próximo passo que eu poderia organizar aqui, galera, é jogar todo mundo para o mesmo lado. E também trocando esse i ao quadrado, que a gente já viu hoje, por menos 1. Então, vamos fazer o seguinte, vamos organizar isso colocando todo mundo para o mesmo lado, e onde tem esse i quadrado a gente troca por menos 1, tá? Vamos lá. Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui. Dá já para arrumar aqui ó, o a com 2a, não dá? Eu tenho um a mais 2a, eu sei que fica 6a. Eu tenho bi com menos 2bi, vai ficar menos bi. Então aqui já arrumamos. Agora daqui vamos jogar para o outro lado. Esse 2 vem para cá, menos 2.
2 foi para cá, menos 2. Esse menos aí veio para cá, mais aí. I ao quadrado é menos 1. I ao quadrado é menos 1. Com esse menos vai ficar mais B. Mais B. Quando ele vai para o outro lado, menos B igual a 0. Fechou? Aí o que eu tenho, galera? Vou ter que juntar agora tudo que for parte real com parte real, imaginário com imaginário. Vou pegar até as canetinhas coloridas para a gente fazer isso e não se perder. Para a gente finalizar aqui, ó. Tá? Então, olha só. Parte real, porque não tem I. Parte real, porque não tem I. Parte real, porque não tem I. Aqui nós temos parte imaginária, porque está com I. Parte imaginária, porque está com I. Então, a gente vai fazer essa organização. Junta tudo que é parte real e junta tudo que é parte imaginária. Vai ficar assim, ó. 3A menos B menos 2. 3A, B menos 2. Isso tudo é nossa parte real. Agora, eu vou juntar a parte imaginária. Menos BI mais AI. Eu vou botar assim, ó. Mais A menos B igual a 0. Galera, já vou te explicar. Vamos lá, olha só. AI, BI, o I é o fator comum, ele vem para a evidência. O A é positivo, o B é negativo. Tudo bem? Aí quando eu falo para vocês agora de igualdade de complexo, para a gente finalizar essa questão, a ideia é a seguinte, olha só. Eu quero que esse número dê igual a 0. Para um número, galera, ser igual a 0, é porque a sua parte real vai ter que ser igual a 0 e a sua parte imaginária também vai ter que ser igual a 0. Então, eu pego tanto parte real quanto parte imaginária igual a 0. Então, vamos lá, ó, começando aqui pela parte imaginária. A menos B igual a 0 e 3A menos B menos 2 também igual a 0. 3A menos B. E você tem um sisteminha. Duas equações com duas incógnitas, eu vou resolver. E essa fica bem fácil, porque aqui em cima nós temos que o A é igual a B. A menos B igual a 0, jogo B para o outro lado, fica A igual a B. Substitui na de baixo. Então, aqui eu tenho 3A menos B, eu vou botar A menos A e vou igualar a 2. O menos 2 eu troquei de lado, ficou mais. Aqui no lugar do B eu botei A, porque eles são iguais. 3A menos A vai ficar aqui 2A é igual a 2. E terminamos dizendo que o A vale 1. Galera, como o A é igual a B, se o A é 1, o B também vale 1. Feito. Achei o valor do A e do B. Mas o que o exercício queria? Olha só. Quem é o número complexo Z? A pergunta está aqui, ó. Quem é o número complexo Z? Está escrito aqui em cima, ó. Número complexo Z é A mais BI. Como o A vale 1 e o B vale 1, a resposta final é que Z é igual a 1 mais I. O A vale 1 e o B vale 1. Foi o que a gente encontrou aqui. Achamos o nosso número complexo. E ficou ali resposta letra D de dado, 1 mais I. Feito, galera? Era até aqui que eu queria chegar. A gente termina aqui nossa primeira aula falando de multiplicação, falando de soma, falando de conjugado e falando um pouquinho de igualdade. Essa ideia de igualdade vai ser o início da próxima aula. Eu vou repetir isso aqui. No início da próxima aula, que a gente vai falar de divisão, eu vou começar a te mostrar a divisão através do método da igualdade, beleza? E aí, claro, vem outras definições também. Galera, valeu, brigadão aí pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.